Yahweh, soberano Pai Celestial, no poder do nome do nosso Senhor Cristo Jesus, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Aleluia. Amém. Estudo Bíblico. 1 Coríntios 7 verso 7. Nova Bíblia Viva. Introdução. 1 Coríntios 7 é um capítulo denso que aborda questões relacionadas ao casamento, celibato e divórcio, temas cruciais para a Igreja de Corinto. O versículo 7, em particular, revela o desejo pessoal de Paulo de que todos os crentes pudessem viver como ele, sem se casar. No entanto, ele reconhece que essa não é a vocação universal, pois Deus distribui dons diferentes a cada pessoa, incluindo o dom do celibato e o dom do casamento. Este versículo serve como um ponto central para entender a abordagem equilibrada de Paulo sobre esses temas, enfatizando a soberania de Deus na vida de cada indivíduo. Contexto histórico. A Igreja de Corinto enfrentava diversos desafios, incluindo a imoralidade sexual, mencionada no versículo 2, divisões internas e influências culturais pagãs. A carta de Paulo busca corrigir esses problemas e fornecer orientação prática sobre como viver uma vida cristã autêntica em meio a uma sociedade corrupta. O capítulo 7 responde a perguntas específicas que os coríntios fizeram a Paulo sobre casamento e celibato. Havia provavelmente uma confusão sobre o valor relativo de cada estado, talvez influenciada por ideias ascéticas ou legalistas. Paulo, ao abordar esses temas, reconhece a pressão e a imoralidade sexual da cultura coríntia, mas também eleva o casamento como uma instituição honrosa e estabelecida por Deus, versículos 2 ao 6. A menção de tempos difíceis, versículo 26, sugere que a igreja enfrentava perseguição ou instabilidade social, o que poderia influenciar a percepção de Paulo sobre as vantagens do celibato em certos contextos. Interpretação. 1 Coríntios 7:7, à luz de uma teologia protestante trinitária, enfatiza a soberania de Deus e a diversidade de dons dentro do corpo de Cristo. Paulo expressa seu desejo pessoal de que todos fossem como ele, provavelmente referindo-se ao seu celibato e dedicação integral ao ministério. No entanto, ele reconhece que essa não é a vontade universal de Deus. A frase Deus dá um dom a cada um. Um tem este dom, o outro aquele aponta para a ação do Espírito Santo na vida dos crentes, capacitando-os com dons específicos para o serviço e para a vivência da fé. O dom, em grego, charisma, não se limita apenas a habilidades ministeriais, mas também à capacidade de viver de forma satisfatória e frutífera no celibato ou no casamento. Essa perspectiva teológica implica que tanto o casamento quanto o celibato são vocações válidas e honrosas, desde que vividas em submissão a Deus e em conformidade com a sua palavra. O versículo não deve ser interpretado como uma desvalorização do casamento, mas sim como um reconhecimento da liberdade que Deus concede a cada indivíduo para escolher o caminho que melhor o capacita a servi-lo. Para o crente contemporâneo, este versículo encoraja a buscar discernimento e oração para compreender a vontade de Deus em relação ao casamento e ao celibato, confiando que Ele capacitará para viver plenamente a vocação escolhida. A ênfase está na busca por agradar a Deus e servi-lo com todo o coração, independentemente do estado civil. O casamento é bom, mas não é obrigatório. Veja as referências. Mateus 19 verso 12. Porque há eunucos que nasceram assim, e há eunucos que pelos homens foram feitos eunucos, e há eunucos que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, receba-o. Este versículo, dito por Jesus, reforça a ideia de que o celibato pode ser uma vocação legítima para aqueles que são chamados a isso, especialmente em função do reino de Deus. Ele complementa 1 Coríntios 7:7 ao apresentar o celibato como uma escolha consciente e um dom especial. 1 Pedro 4 verso 10. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Este versículo enfatiza a importância de usar os dons que Deus nos dá para servir aos outros. Ele se conecta a 1 Coríntios 7:7 ao mostrar que, seja o dom do casamento ou do celibato, ambos devem ser usados para a glória de Deus e para o benefício da comunidade cristã. O casamento, por exemplo, pode ser um testemunho do amor de Cristo pela Igreja, enquanto o celibato pode permitir uma dedicação mais intensa ao serviço.